A paz do Senhor a todos. Queria dizer para os irmãos que eu não estou com pressa, então é possível que a gente avance um pouquinho no horário hoje, mas é por uma boa causa e é impressionante como Deus faz as coisas, né? Porque tem um momento como esse que a gente teve agora, da ceia e do recebimento de novos irmãos, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, então certamente que isso também estava nos planos de Deus para esse dia. E eu creio que Deus tem algo a nos dizer nessa manhã. É uma honra para mim, uma responsabilidade muito grande meditar no texto que a gente vai meditar hoje e chegar à nossa penúltima aula nesse estudo que estamos fazendo no Evangelho de Mateus. Foram mais de 50 aulas e como foi bom, né, essa jornada toda pelo livro de Mateus, como foi prazeroso estudar esse livro sem pressa, meditando naquilo que o texto tem a nos dizer. E se Deus quiser, se for da vontade dele, domingo que vem, então, a gente encerra essa jornada que, pelo menos para mim, foi muito abençoadora. Mas ainda nos faltam 2 aulas, então vamos nessa, né? Antes de ler o texto, enquanto preparava essa lição, me lembrei como sempre, de um filme. E um filme bem antigo que estreou no Brasil em março do ano de 2000. E foi um dos primeiros filmes mais fortes assim que eu vi na minha infância, que é A Espera de um Milagre. Não sei quantos já assistiram. É um filme bem conhecido e que possui uma narrativa bem forte, né, bem chocante. A mensagem do filme é bem forte. E para resumir aqui, para quem não viu o filme, nesse filme a trama se passa dentro de uma penitenciária e há ali uma amizade entre um guarda da penitenciária e um homem que foi condenado à morte. O nome dele era John. E esse homem foi então condenado à morte pelo assassinato de 2 meninas. E durante o filme a gente vai se apegando a esse personagem, porque mesmo sendo um brutamontes, um cara que facilmente poderia matar qualquer pessoa, a gente vê que ele não seria capaz de fazer mal a um rato. E quem viu o filme entende do que eu estou dizendo. E a gente vai se apegando ao personagem e também por conta da amizade que ele cria ali com o segurança, que quem interpreta até o Tom Hanks, né, um ator bem conhecido. E a gente vai se compadecendo dele e chega o momento da execução. Ele foi condenado à morte. E aqui, se você não viu o filme, eu vou dar um spoiler, mas enfim, né? Ele foi condenado à morte e a gente fica naquela aflição, porque a gente se apegou ao personagem e ele está indo em direção à cadeira elétrica, e aquela coisa, aquela angústia. E a gente pensa, não, no último momento alguma coisa vai acontecer. E não acontece. Aquele personagem pelo qual a gente se apegou tanto, ele é então executado. E depois da execução, para piorar a nossa situação como espectador, a gente descobre que ele era inocente, que ele foi condenado injustamente. E isso deixa a gente muito mal, né? A gente termina de assistir o filme com o estômago embrulhado. Porque a gente sabe que essas coisas acontecem no dia a dia, que acontecem na realidade. E toda essa injustiça que é exposta de nós, diante de nós, né, nesse filme, faz com que a gente seja tomado por esse senso de justiça, de revolta. E a gente fica naquela coisa de meu Deus, como pode isso? Um homem ser preso injustamente, pagar por crimes que não cometeu, como se não fosse cruel o bastante passar uma vida inteira numa prisão, sendo preso injustamente. Ele ainda foi condenado à morte de uma maneira tão cruel que é a cadeira elétrica, e a gente fica pensando, meu Deus, quanta injustiça. E no fim o que a gente quer é que se faça justiça, que se ache quem foi o verdadeiro culpado por aquele assassinato, e que ele seja punido, que ele seja julgado, que ele seja condenado. E no fim do filme a gente está com essa sensação, com esse pensamento de e agora? O que vai acontecer com o culpado? Quem vai pagar por esse crime de matar um homem inocente? A gente vai refletir bastante sobre isso hoje. Eu gostaria que você guardasse essa reflexão, porque a gente vai voltar nela daqui a pouco. Então, vamos ler o texto de hoje. Peço que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Estou ouvindo pouca gente mexendo na Bíblia, acho que a maioria já até abriu, né? Já está ligada aí no texto.
Então, a gente vai partir hoje do verso 32, que foi onde o pastor parou na semana passada. Inicialmente, a gente vai ler apenas do 32 até o 44, então depois a gente vai ler o restante, mas nesse momento é só esses primeiros versículos. Eu peço então sua atenção. Diz assim o texto: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto tão especial, onde já participamos da mesa da comunhão. E aqui já refletimos um pouco, Senhor, sobre o teu sacrifício na cruz, sobre o teu amor derramado em favor de cada um de nós. Não merecemos, Senhor, não compreendemos na sua plenitude esse amor tão grande que foi capaz de se entregar, de ver sangue justo escorrendo naquela cruz em favor de pecadores como nós. Pai, que essa mensagem venha falar aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa me usar, capacitar a minha vida, de maneira que a tua igreja seja edificada e que teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso contexto aqui imediato, ele é bem óbvio. A gente já está algumas semanas nessa tensão pré-crucificação aqui nos nossos estudos. Desde o capítulo 21, quando Jesus e seus discípulos entram em Jerusalém, a gente começa a perceber que chegou a hora, chegou o momento de Jesus ser entregue nas mãos dos homens, assim como ele mesmo já havia avisado diversas vezes para os seus discípulos que iria acontecer, que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele iria padecer e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Então, a gente percebe desde o capítulo 21, os conflitos com os líderes religiosos vai se intensificando. Jesus faz um discurso escatológico ali em clima de despedida. Judas, que era um dos seguidores de Jesus, um de seus discípulos, decide traí-lo em troca de dinheiro, até então que Jesus marca a última ceia com seus discípulos, onde ele revela que há um traidor no meio deles. E então, sabendo Jesus que dentro de alguns instantes ele seria entregue nas mãos dos homens, ele se retira então para orar ali no Getsêmani. Foi onde Judas chega com os soldados para prender Jesus e levar ele diante do Sinédrio. Então assim se inicia a trajetória de Jesus até o Gólgota, até o lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. Primeiro, então, Jesus é entregue aos líderes religiosos que condenam Jesus por blasfêmia, foi o que a gente viu semana passada. Jesus sendo condenado por blasfêmia. E depois Jesus é entregue a Pilatos, onde a acusação muda e ele então é condenado pelo crime de sedição, que era criar ali um movimento que pudesse se opor ao Império Romano. E por fim, embora Pilatos não tenha encontrado um crime pelo qual ele pudesse condenar Jesus efetivamente, conforme foi a vontade do povo, que teve o direito de escolher entre Jesus e Barrabás, entre duas pessoas ali para soltar, como era comum naquela época, naquele período festivo, soltar um prisioneiro. As multidões então podem escolher entre Jesus e Barrabás, eles escolhem soltar Barrabás. E aí Pilatos pergunta: bom, então o que vocês querem que eu faça com esse Jesus? E o que a multidão responde? Crucifica.
Então, é interessante a gente ver isso, porque aquela multidão que aclamou Jesus no capítulo 21, quando ele chega em Jerusalém, é a multidão que pouco tempo depois, por influência dos líderes religiosos, está ali pedindo para que Cristo fosse crucificado. Então, assim, dessa maneira, de acordo com esses fatos, Jesus foi condenado, então, à pena de morte por crucificação, por ordem de Pilatos, que mesmo lavando as suas mãos, mas foi por sua ordem que Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser açoitado e tratado como um criminoso. É muito forte esse texto, a gente meditou nisso semana passada. A santa face de Cristo, que foi pintada com as cores do sangue que escorria da coroa de espinhos. Aquele que... É interessante essas conexões que a gente vai fazendo, porque aquele que um dia usou a sua saliva para curar a cegueira de um homem, agora fechava os olhos ao receber o cuspe dos soldados romanos. Naquele contexto, os soldados romanos puniam os condenados à morte de maneiras extremamente cruéis. Haviam ferramentas e utensílios ali de açoites que eram justamente para acabar com o condenado, deixar ele completamente esfacelado. Inclusive, há um objeto muito conhecido chamado azorrague, que possuía 8 tiras de couro, e na ponta de cada uma dessas tiras haviam objetos cortantes de metal ou de osso, que era justamente para agarrar na carne ali do condenado e causar feridas, para que essas feridas depois, sendo expostas ao sol ou ao tempo, causassem ainda mais dor e agonia àquele que foi condenado. Jesus passou por isso, meus irmãos. Jesus enfrenta isso. E a gente pensa, eu estou só criando aqui um contexto para a gente poder chegar no nosso texto, porque a gente pensa em toda a situação pela qual Jesus estava passando. Primeiro que ele já estava ali uma noite inteira sem dormir, ele não tinha descansado, porque desde o momento em que ele foi orar até o momento em que ele é preso, isso tudo acontece de madrugada. Então, de manhã ele é açoitado, Jesus já está com a sua alma completamente esgotada. A gente viu isso no Getsemane, quando ele transpira sangue, o seu psicológico, a sua mente já está completamente destruída. E então ele passa uma noite sem dormir, e isso já é mais um motivo de cansaço, enfim, isso já também danifica ali a nossa mente de alguma forma, a gente fica ainda mais cansado. Então, de manhã, esse tempo todo sem dormir, Jesus é açoitado. E então o Filho de Deus, que se encarnou por amor ao seu povo, se encontra nesse estado de completa destruição física e também mental. Mas ainda faltava uma etapa. E que etapa era essa? A crucificação. É por isso, é por conta dessa situação em que Jesus se encontrava, destruído, moído, flagelado, cansado, esgotado. É por isso que o nosso texto inicia dizendo que, saindo dali, indo para o local da crucificação, eles encontram então esse sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Isso acontece porque Jesus não estava em condições de carregar a sua cruz na reta final. A maioria dos estudiosos entendem que, por conta de outros contextos, de outros evangelhos que vão falar qual era a situação de Simão, de onde ele estava vindo, eles entendem então que era no finalzinho do percurso que Simão aparece para ajudar Jesus. E, meus irmãos, pense que para um soldado romano permitir que alguém ajudasse um condenado a carregar a cruz, é porque esse não tinha condições de fazer isso. É porque, de fato, não havia não havia outra maneira de chegar até o local da crucificação, a não ser que este tivesse uma ajuda. E, para quem estava ali, meus irmãos, eles queriam acabar com aquilo rápido. Eles não tinham nenhum interesse de ficar ali, caminhando com o detento até chegar ao local da crucificação. Eles tinham pressa de fazer tudo aquilo. Então, eles pedem para Simão ajudar Jesus a carregar. Eles obrigam, diz o texto, a Simão a carregar a cruz de Jesus. E é interessante, irmãos, porque no finalzinho do capítulo 26, Jesus tem uma conversa com outro Simão, Simão Pedro, que era um dos discípulos. E Jesus fala para ele: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, aquele texto bem conhecido. E aí Simão Pedro fala para ele: olha, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, jamais te negarei, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus fala: não, você vai me negar.
E a pergunta que a gente faz aqui nesse momento é: onde estava Simão Pedro no momento da crucificação? Ele se escondeu. Mas Deus tem os seus meios, irmãos, e Deus manda outro Simão. Um Simão aparece, mas não Simão Pedro, Simão Cirineu. Simão este, Cirineu, que estava indo para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, e ele jamais imaginaria que no percurso até Jerusalém ele iria se deparar com o próprio Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo pelos pecados do povo de Deus, o real significado da Páscoa ali no seu caminho. Simão, irmãos, se converte. O Evangelho de Marcos nos relata que Simão, esse que ajudou Jesus, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E a esposa de Simão, que era mãe dos meninos, Alexandre e Rufo, ela foi considerada pelo apóstolo Paulo como uma mãe para ele. Você pode ler isso em Romanos 16, 13. O apóstolo Paulo vai falar: olha, saúdem Rufo e também a sua mãe, que também é como uma mãe para mim. Então, olha só que loucura. Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz, impactou a vida do apóstolo Paulo, por conta da sua esposa e também dos seus filhos que se converteram ao Evangelho. Mesmo no momento de tanto sofrimento, de tanta dor e agonia, Deus estava movendo ali o seu reino para que ele se expandisse, para que a sua obra continuasse, porque, meus irmãos, tudo é sobre Cristo e a sua obra, e a sua missão nesse mundo, que é fazer a vontade do Pai. É muito interessante como essas coisas se conectam, e como a gente vê que um homem comum, que estava indo para Jerusalém cumprir um ritual, de repente tem a sua vida transformada, e que experiência maravilhosa deve ter sido depois, porque naquele momento certamente não foi maravilhoso ajudar um homem desconhecido a carregar uma cruz, mas depois que ele entende, que ele recebe a revelação de quem era aquele homem, quão maravilhoso deve ter sido para Simão ter feito parte disso. Então Jesus chega até o local da crucificação, que era conhecido como o local da caveira, por conta da aparência física do local, que era um monte um pouco mais arredondado e de pouca vegetação, né? Apareciam mais as pedras, então isso fazia com que se assemelhasse a uma caveira. Então ali, já chegando no local da crucificação, é oferecido para Jesus uma mistura de vinho com fel, que era muito comum entre os judeus e era ingerida principalmente por aqueles que estavam com muitas dores, padecendo, ou até mesmo era comum ser oferecido isso para quem era condenado à morte, porque era uma espécie de anestésico. Então a pessoa ingeria isso para sentir menos dor. E é interessante o fato de que Mateus nos relata que Jesus, experimentando a bebida, ele recusa. Jesus não tem interesse em sofrer menos, porque o seu sofrimento é a ira de Deus. E ele sabia que ele deveria sofrer isso em sua plenitude. O sofrimento fazia parte do processo pelo qual Jesus deveria passar para satisfazer a vontade do Pai. Então não é do interesse de Jesus aliviar o seu sofrimento, muito pelo contrário, ao experimentar aquilo que lhe deram, ele recusa, ele não quer um anestésico. Porque Cristo veio ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo tinha a real convicção de que ele estava ali para satisfazer a vontade do Pai, a ira do Pai que deveria cair sobre nós e que estava caindo sobre ele naquele momento. A cruz, o objeto, era composta de duas partes, uma na vertical e outra na horizontal, e na maioria das vezes os condenados carregavam apenas a viga horizontal, que é onde ficavam os braços, e chegando no local da crucificação, eles eram fixados, então, a viga vertical na horizontal. Então o prisioneiro o condenado era erguido, e aí raramente a pessoa que carregava a cruz carregava o objeto inteiro. Geralmente se carregava apenas essa viga horizontal, que já era muito pesada. Pense que naquela época não existiam muitas maneiras de refinar ali as coisas, era tudo muito, muito prático, muito bruto. Então eram vigas pesadas. Eu fiz alguns estudos e aí as estimativas de peso são muito variáveis, então não vale a pena trazer aqui, mas de maneira geral eram vigas pesadas, principalmente para ser carregada por um homem numa condição como a de Cristo, flagelado e completamente fraco e debilitado. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, a morte por crucificação era algo tão terrível que até mesmo os romanos, que não tinham muita piedade e compaixão, até eles
não tinham muito o costume de condenar pessoas à morte por crucificação. Isso não era muito comum de acontecer. Isso geralmente era a última instância para que se fizesse isso. De acordo com os estudiosos, a morte por crucificação era destinada apenas aos piores criminosos, aqueles que cometiam os piores delitos. E de acordo com o texto de Gálatas 3, os que eram crucificados eram considerados como malditos, de tão feia que era a coisa, de tão cruel que era aquela situação. Quando chegavam no local da crucificação, aqueles que eram condenados, eles eram tratados como animais. Alguns livros históricos relatam isso, dos soldados romanos tratando os criminosos condenados à morte como bichos. Eles eram jogados no chão e ali pregavam as suas mãos e os seus pés no objeto de madeira e ainda fixavam, eu falei sobre isso recentemente, eles colocavam ainda uma peça de madeira por baixo dos pés para que isso aumentasse o sofrimento daqueles que estavam sendo crucificados. E eles não tinham nenhuma compaixão da maneira como isso era feito, não era um método delicado, isso era feito de modo completamente brusco e animalesco, de maneira que pudesse causar o maior sofrimento possível àqueles que estavam sendo crucificados. Geralmente, os crucificados morriam por falência dos órgãos, sufocação, esgotamento ou hemorragia. O local da crucificação geralmente não ficava muito cheio, porque a maioria das pessoas não conseguia ficar até o final, por ser algo tão tenebroso de assistir. Dificilmente multidões muito grandes se reuniam e ficavam até o final, porque no fim das crucificações, geralmente, o que se tinha não era agradável aos olhos, mesmo para aqueles que desejavam o mal dos crucificados. Mesmo assim, Jesus rejeita aquela mistura anestésica e ele escolhe sofrer tudo em sua maior intensidade. Sim. E é interessante porque eu vejo nisso assim, até talvez ali uma ação, e aqui já é especulação, tá, irmão? Isso aqui é CPF, não é CNPJ não. Mas eu vejo nisso às vezes até uma intenção do próprio inimigo tentando ali desviar Cristo do seu propósito, porque o propósito dele era sofrer, irmãos. Quando a gente fala sobre o cálice da ira de Deus, isso não é algo fantasioso e nem é algo suave, é algo pesado. Basta a gente pegar ali os livros do Antigo Testamento, principalmente ali os proféticos, e talvez ali Jeremias e Lamentações, quando a gente vê o tamanho dos juízos de Deus e o tamanho da sua ira ao ver o pecado do seu povo, como Deus se ira ao ver essas coisas, quais são as comparações que Deus faz entre o pecado do seu povo e a sua santidade. Deus fala várias vezes, olha, o meu povo se comporta como uma prostituta, eu busco eles e eles continuam tendo relações com outros povos, com outras pessoas, adorando a outros deuses. Essa é a relação que Deus faz. Olha como a santidade de Deus é ofendida pelo nosso pecado, e é esse cálice que se derrama sobre Cristo. E aí o texto vai continuar, então, dizendo que, naquele momento, os soldados romanos ainda repartiram as roupas de Jesus, porque, de acordo com a lei romana, as roupas dos condenados pertenciam àqueles que eram responsáveis pela aplicação da pena determinada, o que também indica que Cristo foi pendurado nu na cruz do Calvário. Eles tiraram as suas roupas e ele foi pendurado completamente nu e exposto em vergonha e dor. A gente já falou várias vezes aqui sobre isso, que as roupas naquele contexto eram objetos de muito valor, não era como hoje em dia, que a gente tem maior facilidade de encontrar isso, mas naquele momento era algo de mais valor, então era do interesse daqueles soldados de repartir ali as roupas, talvez para vender depois, ou até mesmo para uso próprio. Mas fato é que naquele contexto eles sortearam então as roupas de Jesus, quem iria ficar com o quê. E em todo esse
relatos da crucificação. Mateus vai fazer várias ligações com o livro dos Salmos. Então, aqui, por exemplo, quando ele fala sobre o repartir das roupas de Jesus, ele aqui evoca o Salmo 69, verso 21, quando diz o texto que por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. E também no Salmo 22, verso 18, quando diz que repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Então a gente vê que todo esse contexto aqui, deles oferecerem a bebida para Jesus, das roupas sendo compartilhadas, isso traz ali uma mensagem muito forte também, que já foi exposta pelos salmistas no livro dos Salmos. Essa é uma forte característica no Evangelho de Mateus, a gente vê isso constantemente aqui, essas relações que ele faz com o Antigo Testamento, e aqui não é diferente. Então, ali, naquele momento de angústia e sofrimento, de acordo com o Evangelho de João, por ordem do próprio Pilatos, foi posta uma identificação da acusação de Jesus em cima de sua cabeça, onde estava escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". Durante praticamente todos os estudos que a gente deu aqui no Evangelho de Mateus, a gente falou sobre a expectativa que os discípulos tinham de que Jesus se manifestasse como um rei terreno, que manifestasse ali o seu reinado e colocasse ordem em tudo que estava acontecendo, que destruísse o Império Romano e que construísse ali o seu império poderoso. E a gente percebe, meus irmãos, que o único momento em que Cristo é chamado de rei, onde estão seus discípulos? Onde estão aqueles que desejavam o ver como rei? O único momento em que Cristo é chamado de rei foi no contexto de zombaria e escárnio. O único momento onde Cristo é reconhecido como rei, o seu trono é uma cruz e sua coroa é de espinhos. O único momento em que Cristo é considerado rei, talvez seja o momento de seu maior esvaziamento da sua realeza, porque ali, meus irmãos, Cristo estava desamparado. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Talvez o maior momento da história de distanciamento da pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E ali, como mais um motivo de humilhação, de acordo com a lei romana, apenas um criminoso poderia ser considerado a morte por crucificação por vez. Mas para aumentar a humilhação, Cristo foi jogado com mais 2, como se não fosse ninguém. Como se não fosse importante. Como se fosse mais um daqueles 2 que estavam ali. E para aproveitar a situação, então vamos crucificar ele junto, porque a gente não tem nenhuma intenção de fazer uma cerimônia especial para ele. E isso era apenas mais um ato de humilhação. Eu fico pensando no que se passava ali na mente de Jesus, que na presença com o Pai era cercado de uma miríade de anjos que dia e noite declaram glória a Ele. Ali onde a gente não é capaz de imaginar tamanha glória e poder que há em sua presença, porque nenhum de nós seria capaz de olhar para Ele e permanecer vivo, e agora Ele é cercado por homens que zombam e por bandidos que estão ali sendo castigados com Ele como se Ele fosse só mais um criminoso. Para os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas, aquele era um momento de triunfo. Eles que desde o começo do ministério de Jesus perseguiam e tramavam a sua morte, finalmente conseguiam o que tanto queria, ou pelo menos é o que eles pensavam. O que nos faz pensar, meus irmãos, que isso é justamente o comportamento deles diante daquela situação que, junto com outras pessoas, zombavam de Jesus dizendo: olha, não era você que dizia que era o Cristo, que era o Filho de Deus? Então desce daí, dá o teu jeito. E aí eles que tanto murmuravam daqueles que blasfemavam, estavam ali blasfemando contra a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E eles eram tão ignorantes que não faziam ideia do que estavam falando. Quando Jesus disse que ele tinha o poder de destruir os santuários de Deus e reconstruir em 3 dias, do que é que ele estava falando? Dele mesmo, da sua morte e ressurreição. Mas aqueles líderes religiosos eram tão limitados que eles entenderam aquilo de modo literal, que Jesus de fato poderia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E eles são tão ignorantes que eles usam isso, esse momento, para trazer de volta a isso que Jesus disse,
dizendo, olha, não foi você que disse que destrói o templo em 3 dias e reconstrói? Vai lá então. Mal sabiam eles que aquilo estava se cumprindo naquele momento. Que naquele momento o templo de Deus estava sendo destruído e que dali a 3 dias ele seria reconstruído para a glória de Deus. Tamanha ignorância daqueles homens e cegueira que não puderam enxergar na pessoa de Cristo, Filho de Deus. Eles diziam, olha, se você é o Filho de Deus, então desce daí. Afinal de contas, se você é o Filho de Deus, como que Deus vai deixar você passar por essa situação? O que eles não estavam entendendo, meus irmãos, é que Cristo tinha se entregado voluntariamente para aquela morte. Cristo tinha se entregado para ser morto justamente para fazer a vontade do Pai. Ele não estava ali porque, como uma prova de que ele não era o Filho de Deus, mas ele estava ali porque ele é o Filho de Deus e por isso estava fazendo a vontade do seu Pai. Exatamente isso que os eventos seguintes vão evidenciar, o fato de que Jesus de fato é o Filho de Deus e que a sua morte naquela cruz cumpria a vontade do Pai. Diz o texto aí a partir do verso 45 que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane, e isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. A crucificação de Cristo não teve efeito apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. É interessante que a gente está próximo do Natal e no nascimento de Jesus a gente vê uma luz que brilha intensamente no meio da noite. E na morte de Jesus a gente vê trevas encobrindo a terra no meio do dia. Até mesmo o sol perde o seu brilho diante de uma cena tão terrível e cruel, quando a luz do mundo se apaga lentamente naquela cruz. Note que esse momento também alude a um acontecimento do passado, quando as trevas encobriram ali o Egito nas 10 pragas, e por 3 dias, antes do sacrifício do Cordeiro Pascal, que foi a celebração da Páscoa, por 3 dias o Egito ficou em completa escuridão. E agora, mais uma vez, as trevas encobrem toda a terra, mas agora em 3 horas. As 3 horas que antecedem a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, por 3 horas de densas trevas, Jesus, então, após essas 3 horas, profere as famosas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o próprio Jesus faz uso das palavras do salmista, quando no Salmo 22, verso 1, a gente lê exatamente isso nas palavras do salmista, Deus meu, por que me desamparaste? O lamento de Jesus, meus irmãos, não é o fato de ter sido desamparado por seus discípulos, porque isso já era esperado. O lamento dele não é o fato de ter sido desamparado por seus familiares, porque isso também era esperado. Ele não lamenta o fato de ter sido desamparado pelos líderes religiosos, que não reconheceram como Deus. Não. Ele lamenta o desamparo de Deus Pai, que desampara o Filho. A questão, meus irmãos, aqui é que a angústia que fez Cristo transpirar sangue no Getsemane estava acontecendo naquele momento. Toda a sua ansiedade naquele momento que o faz falar, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Naquele momento, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Era o ápice do derramar do cálice do Pai na vida do Filho. Qualquer filho, meus irmãos, no momento de angústia, procura o seu pai. É ou não é? Às vezes, mesmo depois de velho, casado, no momento de angústia, o que a gente procura são os nossos pais. E que angústia deve ser procurar o seu pai e não encontrar?
é o que estava acontecendo aqui, meus irmãos, porque veja que Deus é santo, perfeito e puro. E naquele momento da crucificação, Cristo se fez pecado. E Deus não compactua com o pecado. Então o pai e filho estavam distantes naquele momento, o filho estava desamparado na cruz do Calvário. Cristo, que em tudo foi perfeito e em quem não se achou pecado, naquele momento se fez pecado por causa das nossas iniquidades. Naquele momento, Jesus chega ao ápice do distanciamento da Santíssima Trindade. Naquele momento, o cálice da ira de Deus foi derramado no corpo, na alma e no espírito do Filho. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, meus irmãos, a gente nunca vai ser capaz de compreender isso na sua plenitude. Você pode se esforçar o máximo que você puder, mas a gente nunca vai conseguir entender isso, meus irmãos. Nunca. Como o Filho de Deus, em sua santidade e perfeição, por livre e espontânea vontade, decide se fazer pecado para receber a punição que era nossa. Perceba que não é o meu pecado somente, não é o seu pecado somente, mas é o pecado de todo o povo de Deus. Aquele que nunca experimentou o pecado, de repente teve sobre si derramada a ira por todo o pecado. Isso não é muito fácil de compreender, meus irmãos, porque a gente não é capaz de amar dessa forma. Só Deus é capaz de amar assim. E mesmo nesse momento de profunda angústia e desespero, as zombarias e os escárnios não paravam. Após ouvir a súplica de Jesus ao Pai, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eles começam a zombar de Jesus dizendo: olha, ele está chamando por Elias. E eles falam isso porque na profecia do profeta Malaquias, quando ele vai profetizar a respeito da vinda do Messias, o profeta vai dizer que antes do Messias chegar, viria Elias para anunciar a sua chegada. Então, aqui, como uma espécie de zombaria, eles zombam de Jesus, falando: olha, se você é o Messias, então cadê o Elias que vai te anteceder? Cadê ele para poder te apresentar aqui como Messias? E eles zombam de Cristo, que já tinha falado antes que Elias já veio, ele era João Batista. E aqui eles, mais uma vez, blasfemam contra Cristo, duvidando da sua divindade e do seu ministério messiânico. Irmãos, não se pode esperar nada de homens que são capazes de escarnecer de uma pessoa na condição em que Cristo estava. O que esperar de homens que, olhando aquela cena de Cristo, completamente desfacelado na cruz do Calvário, nu, em estado de hemorragia e dor e angústia suprema, como esperar alguma coisa de um homem que consegue olhar para isso e zombar desse homem? Não se pode esperar nada de uma pessoa assim, meus irmãos, nada. Mas sabe o que nós faríamos no lugar daqueles homens? A mesma coisa. E aí, um dos soldados mergulha uma esponja numa bebida que era muito comum ali no exército romano, chamada de pósca, que era preparada com água, vinagre e ovos batidos. Enfim, alguns dizem que era uma bebida que dava algum tipo de vigor para os soldados, e outros dizem que era apenas para combater a desidratação, mas fato é que eles mergulham ali essa esponja e dão a Cristo de beber. Mas Cristo sequer teve sua sede saciada, porque os zombadores continuavam os insultos, dizendo: não dá água, não dá esse vinagre para ele, não, deixa ele aí, vamos esperar para ver se Elias vem resgatá-lo. E mesmo assim, meus irmãos, Cristo permaneceu fiel aos propósitos do Pai. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Ele não revidou os escárnios, porque a única preocupação de Jesus naquele momento era satisfazer a ira de Deus por causa da iniquidade humana. Por isso, no último clamor, então, Jesus entrega seu Espírito. Mateus não diz o que Cristo falou naquele momento, mas o Evangelho de João nos mostra Cristo dizendo: está consumado. E então ele entrega o seu Espírito, está feito, a ira de Deus foi satisfeita, Cristo morreu. Pendurado naquela cruz,
nu, com o seu corpo destruído. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido como sacrifício definitivo para o perdão de todo aquele que crê. Para os romanos, apenas mais um judeu morto. Para as autoridades religiosas era a morte de um impostor. Para os discípulos, o fim da esperança de uma era messiânica. O que nenhum deles sabia, meus irmãos, ou pelo menos não entendiam, é que aquilo aconteceu por causa da vontade de Deus. Para cumprir o plano e o propósito do Senhor, que no terceiro dia ressuscitaria e venceria também a morte. E se até aqui ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, a partir de agora as coisas vão ficar um pouco mais claras, porque as coisas que vão acontecer agora, as coisas que sucedem, vão esclarecer um pouco mais a situação, porque diz aí o verso 51 que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram e saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Como já falei antes, a morte de Jesus não abalou apenas as estruturas do mundo espiritual, mas também o mundo físico. A primeira ação que Mateus vai narrar é o véu do santuário que se rasgou em duas partes. Um ato que é cheio de simbolismos e significados. O véu do templo tinha 20 metros de comprimento e 4 dedos de espessura, isso não era um tecido fino. Ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, depois você pode ler Êxodo e também Levítico, vão narrar como era esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu simbolizava a separação entre Deus e o seu povo, um local que era frequentado somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele oferecia os sacrifícios de animais para purificar o pecado do povo de Deus. Mas agora, meus irmãos, não precisa mais desse véu. Quando Cristo morre, o véu então se rompe em duas partes. Isso significa que o sacrifício perfeito foi oferecido. Isso significa que agora, meus irmãos, todos os pecadores arrependidos podem ir direto à presença de Deus e receber a purificação de seus pecados, porque agora não há mais necessidade de um mediador humano entre Deus e homem, porque agora é Cristo quem está entre nós e Deus é Ele quem nos representa na presença do Pai. E Ele tem todo o poder de purificar nossos pecados. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote, meus irmãos, que foi entregue por nós, por amor a cada um de nós. Quando Jesus foi levado até a presença do sumo sacerdote, ali ele foi interrogado, a gente viu isso na semana passada, e aí, interrogando Jesus e perguntando e questionando se ele era de fato o Filho de Deus, Jesus vai dizer, olha, desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, e o que acontece em seguida? O sumo sacerdote rasga a sua roupa, e ele diz, blasfêmia. Blasfêmia. Porque na concepção dos líderes religiosos, quando alguém blasfemava, isso era uma ofensa a eles, então eles rasgavam as suas roupas. Agora, meus irmãos, diante da ofensa da cruz, o próprio Deus vai rasgar o véu, em sinal de que ele foi ofendido, deixando a sua presença exposta para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora não há mais separação. Quando o véu do templo se rasga, meus irmãos, a fé judaica se torna inútil, porque se tornam nulos os sacrifícios, a separação, os rituais, porque Cristo cumpriu tudo isso perfeitamente. Porque Cristo é o sacrifício definitivo, porque o sangue de Cristo é suficiente. Além disso, um terremoto também abala aquela região. A terra treme e ao sentir o sangue do justo de Deus sendo derramado no chão. E ainda vai dizer o texto que os túmulos se abriram, e isso acontece no mesmo momento em que a terra treme, provavelmente como uma consequência do tremor. Então as tumbas se abrem
E provavelmente foi um meio que Deus usou para abrir os túmulos dos corpos dos santos que morreram no passado. E então eles ressuscitam. E vai dizer o texto que depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É interessante que, só um tom aqui de... Se eu fosse Deus, eu traria Elias de volta dos mortos e colocava ele lá na frente daqueles caras que falaram, chama Elias, tá bom agora? Mas enfim, desculpa, só um parêntese. Graças a Deus que o compromisso dele é com a sua glória e não com a gente, não com as nossas besteiras e nossas infantilidades. Era comum entre os judeus o ensino de que nos últimos dias os mortos iriam ressuscitar, e isso seria um sinal dos últimos dias. Não à toa, no capítulo 11 de Mateus, quando os mensageiros de João Batista questionam Jesus, dizendo, olha, é você mesmo o Messias, a gente tem que esperar outro, como é que é a situação? Jesus vai dizer, olha, o que é que vocês estão vendo? Vai, diga isso para João, que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. E aí essa é uma profecia de Isaías, mas Jesus acrescenta uma coisa, o que é que ele acrescenta? E os mortos são ressuscitados. Porque isso era um costume daquela época, de que naqueles últimos dias os mortos seriam ressuscitados. E aí, quando Cristo morre, cumprindo então essa promessa e esse ensino, os mortos se ressuscitam. E na ressurreição de Cristo, esses mortos visitam muitos na cidade santa, testemunhando e testificando da pessoa de Cristo. Irmãos, isso deve ter sido uma coisa assombrosamente maravilhosa. Imagine você vendo pessoas que já estão mortas há muito tempo na sua frente, homens santos, que chegam até você e falam, olha, lembra daquele que morreu no monte no lugar da caveira? Ele é o Messias que haveria de vir. Ele está vivo e ele viverá para sempre, porque ele é o Filho de Deus. Creiam nele. Que poder, meus irmãos, de Deus, de ressuscitar mortos para testemunhar da sua ressurreição. Então não é errado a gente supor que depois do momento em que Cristo é assunto aos céus, que eles também foram até a presença de Deus, já recebendo seus corpos glorificados. E aí é interessante porque depois disso tudo acontecer, a terra escurece, terremoto, o véu do tempo se rasga, aquela coisa toda. Aí o centurião fica cheio de temor. Quem não? E aí ele fala, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Como um bom soldado romano, pense em quantas vezes aquele centurião que disse isso já não havia presenciado mortes antes. Quantos crucificados ele já não tinha condenado. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Não era a morte de um homem comum, era a morte do Filho de Deus. Aqueles que estavam ali presentes no momento da crucificação, ouvindo todo aquele escárnio, dizendo, olha, se você é de fato o Filho de Deus, e aquela coisa toda, depois que Cristo entrega o seu Espírito, os próprios soldados reconhecem que de fato ele é o Filho de Deus. Porque somente o Filho de Deus poderia ter na sua morte algo tão sobrenatural acontecendo. Este homem pendurado na cruz não é como aqueles outros criminosos que a gente está cansado de ver. Ele é diferente. Ele é o Filho de Deus. E aí o texto vai continuar dizendo aí no verso 55 que estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Mateus não nos diz qual foi o paradeiro dos discípulos. O que a gente sabe é que João, o mais jovem dos discípulos, estava com aquelas mulheres, e a gente lê isso no próprio Evangelho de João. A gente sabe que ele estava ali no ato da crucificação. Mas Mateus menciona apenas as mulheres aqui que demonstraram sua fidelidade ao Senhor até o fim. Dentre elas estava a mulher de Zebedeu, e ela não está aqui à toa. Aquela mesma que pediu para Jesus, Senhor,
Quando o Senhor estabeleceu o teu reino, peço que meus filhos se assentem um à tua direita e um à tua esquerda. Agora, diante daquela cena, quando em cima da cabeça de Jesus está escrito: esse é o rei dos judeus, e vendo ele sendo crucificado com outros criminosos, com a sua coroa de espinhos, reconhecido como rei, tendo um criminoso à sua direita e um criminoso à sua esquerda, ela percebe o que é que Jesus estava dizendo naquele momento quando ele disse: será que eles podem beber do meu cálice? Certamente o coração daquela mulher se quebrantou naquele momento, pensando na bondade e na misericórdia do Senhor e não atendeu o seu pedido, porque caso atendesse, no lugar daqueles criminosos estariam Tiago e João. A mulher de Zebedeu foi tratada aqui, meus irmãos, com muita intensidade, porque que experiência que ela viveu. Mas, dentre elas também estava Maria, mãe de Jesus. Aquela que na sua adolescência recebeu a visita de um anjo que anunciou que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Maria que teve Jesus em seus braços como um bebê pequeno. Ela que viu os primeiros passos de Jesus. Ela que presenciou o verbo de Deus tendo dificuldade de pronunciar suas primeiras palavras. Ela que, como toda mãe, amava o seu filho incondicionalmente. Agora, provavelmente, ela mal reconhecia o seu filho naquela cruz porque ele estava desfigurado. Já pensou você, mãe, a dor de ver isso? E muito pior porque você sabe que o seu filho é um santo. Ele é o Filho de Deus. Maria que, de acordo com o relato do Evangelho de Lucas, quando apresenta Jesus no templo, ela recebe de Simeão a seguinte palavra: olha, quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. E naquele momento, naquele dia, aquelas palavras se cumpriram. Enquanto uma lança romana perfurava o corpo de Cristo, uma espada atravessava a alma de Maria. Foi uma cena terrível, meus irmãos. Mas o que a gente deve ressaltar aqui é a fidelidade e o amor daquelas mulheres para com o ministério de Jesus. Porque os homens correram, pelo menos boa parte deles, e as mulheres estavam ali. E talvez por isso elas tenham sido privilegiadas e agraciadas ao serem as primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição. Porque no momento de maior angústia, eram elas que estavam ali, acompanhando tudo aquilo, sem poder fazer nada. Imagine a sensação de impotência de Maria vendo seu filho padecer naquela cruz, sem poder fazer nada, esperando para ver o que ia acontecer com o corpo dele. E aí é isso que o texto vai relatar em seguida. O texto vai dizer que, verso 57, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali quem? Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Jesus. Aqui, mais uma vez, a gente vê o cumprimento das palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, quando no verso 9 o texto diz que designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. O destino de Jesus foi ser crucificado com ímpios, dois pecadores que estavam sendo condenados por seus crimes. Foi pendurado como um maldito naquele madeiro. Mas por causa de José de Arimateia, que era um homem que tinha muitos bens, que era rico, Mateus diz isso, um seguidor anônimo de Jesus, de acordo com João em seu evangelho, por conta de um ato de misericórdia desse homem, que embora fosse um seguidor anônimo de Jesus, agora expôs aqui publicamente o seu carinho e o seu afeto por Cristo. Então, por conta desse gesto, Cristo foi
sepultado com os ricos. É interessante demais, irmãos, como a palavra de Deus se cumpre em sua totalidade. Muitos dos que eram crucificados ficavam com seus corpos apodrecendo na cruz, largados, sem saber o que ia ser feito com eles. Outros tinham seus corpos lançados em sepulturas comunitárias, vários corpos juntos. De modo geral, geralmente o corpo de um crucificado não recebia nenhum tratamento especial. Mas, graças a esse gesto nobre desse homem chamado José de Arimateia, e também de Nicodemos, que, de acordo com o Evangelho de João, ele levou cerca de 35 quilos de mirra e aloés, Jesus teve um sepultamento digno. Foi enrolado em um lençol de linho novo e colocado em uma sepultura nova. E também isso foi acompanhado pelas mulheres que o seguiam. E aqui, meus irmãos, a gente encerra o nosso texto de hoje, mas é interessante, essa narrativa é interessante porque ela nos mostra o compromisso de Deus em fazer a vontade do Pai. O compromisso de Deus, de Cristo, em fazer tudo aquilo que Ele veio fazer. Há quanto tempo a gente não está aqui falando, olha, isso aconteceu para chegar até o momento da crucificação. Agora eles estão indo até o momento da crucificação. Quantas vezes a gente não falou sobre isso e finalmente chegou o momento da crucificação e Cristo sequer aceita uma bebida anestésica porque Ele quer sofrer. Ele se entrega voluntariamente para sofrer por causa dos nossos pecados. E aí, meus irmãos, já partindo para o final, se a gente se emociona com filmes como A Espera de um Milagre, onde um inocente é condenado por um crime que não cometeu, qual deve ser a nossa reação diante da história de Cristo? Muitas vezes, meus irmãos, o que nos revolta, assim como acontece quando a gente assiste aos filmes, assim como o filme que a gente falou lá no início, muitas vezes o que nos revolta é justamente o fato de que aqueles que são os verdadeiros culpados não sofrem nada. Aqueles que são os culpados verdadeiros não sofrem a devida punição. E muitas vezes, quando a gente lê essa narrativa na qual a gente está meditando nessa manhã, muitas vezes a gente também toma esse sentimento de revolta. A gente pensa, como assim eles podem ter sido tão cruéis com Cristo? Os soldados que bateram nele, que flagelaram seu corpo, a ponto de seu corpo ficar em carne viva, com feridas expostas e abertas, a ponto de colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, de cuspir na sua face, de bater nele com um caniço. Como podem ter sido tão vis e cruéis esses líderes religiosos que, mesmo vendo Cristo em sua situação de humilhação, continuavam zombando dele? Como pode ser tão cruéis esse povo que uma hora diz osando nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, e depois grita crucifique-o e está ali zombando dele enquanto ele está sendo crucificado? E a gente pensa, meu Deus, será que estes não vão sofrer a punição devida que lhes é cabida aqui? Eles zombam do Filho de Deus e nada acontece com eles, e a gente toma dessa revolta e a gente pensa, meu Deus, quando que os culpados verdadeiros vão sofrer por isso? Mas, meus irmãos, se você quer saber quem é o culpado pela morte de Cristo, eu te convido a se olhar no espelho. E ali você vai se deparar com um dos culpados pela morte de Jesus. Depois que eu escrevi isso, eu fui para o banheiro e eu tive muita vergonha de olhar para o espelho, meus irmãos. Porque eu vi ali no meu reflexo um culpado pela morte de Cristo. A morte de Jesus, todo o seu sofrimento, são consequências dos pecados de Adão, os pecados de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de José, de Judá, de Davi, de Salomão, o meu, o seu. É consequência do nosso pecado. E a grande questão, meus irmãos, é que não há nenhum outro responsável diretamente pela morte de Jesus, senão Ele mesmo. Porque ninguém tirou a sua vida, Ele entregou voluntariamente. E por causa do sacrifício de Jesus, nós que somos o culpados pela sua morte, nos tornamos inocentes diante de Deus.
porque o seu sangue nos justifica. Justificar é tornar justo. Então, quando você se olhar no espelho, meus irmãos, você pode ver um culpado, mas um culpado que foi justificado pelo sangue de Cristo. Não se engane, meus irmãos, pensando que se você estivesse dentro dessa narrativa, o seu comportamento seria diferente. Afinal de contas, mesmo conhecendo a narrativa toda, mesmo recebendo a revelação de Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente não continua a negá-lo e a zombar dele quando a gente se entrega aos prazeres e ao pecado? Quando a gente recebe a divina revelação da sua graça, do seu amor, e mesmo assim a gente continua se entregando constantemente ao pecado. O que é isso se não cuspir na face de Cristo? A gente continua zombando da morte de Jesus todas as vezes que a gente prefere satisfazer o nosso próprio eu do que buscar uma vida de santidade. E aqui eu não podia deixar de mencionar a letra de uma música que diz: se eu estivesse ali entre aquela multidão que pediu a sua morte e que te crucificou, eu tenho que admitir, eu também teria te cravado nessa cruz. As tuas mãos, eu também teria cravado na cruz se eu estivesse ali. Pensando melhor, eu também estava ali. Fui eu quem cuspiu no seu rosto, fui eu quem feriu o seu lado. Pensando melhor, fui eu quem coroou o Senhor com a coroa de espinhos, colocando sobre o seu rosto terrível dor, meu bom Senhor, eu também estava ali. Se eu estivesse ali aos pés da cruz, ouvindo o Senhor clamar sozinho ao Pai, eu tenho que admitir, teria eu também deixado o Senhor morrer, te olhando sofrer. Eu também estava ali. Pensando melhor, eu também estava ali. Fui eu quem bati no seu corpo, fui eu quem zombei do Senhor. Pensando melhor, fui eu quem te açoitou. Fui eu quem lacerou as tuas costas, meu bom Senhor. Todos nós estávamos ali. Essa é a realidade. Porque naquele dia, embora não estivéssemos fisicamente lá, os nossos pecados nos representavam naquele momento. E eles também foram punidos na pessoa de Jesus. Nessa narrativa, meus irmãos, nós não estamos do lado do bem. Nós somos a causa do mal. Mas Cristo voluntariamente se entrega, e o seu sacrifício é tão perfeito que ele nos tira do lado do mal e nos transporta para o seu reino de justiça, paz e alegria. Diferente do filme, meus irmãos, nós não estamos à espera de um milagre, porque nosso milagre já veio. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, ela é poder de Deus. Porque a cruz, ela restaura a glória que é devida ao Pai. A cruz restaura a comunhão entre Deus e homem, que foi perdida no Éden. Por isso, meus irmãos, o que nos cabe diante de tão grande salvação é confessar Cristo com nossas vidas e dizer, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E dessa maneira a gente pode aplicar o texto que a gente meditou aqui de uma maneira muito simples. Cristo cumpre a vontade do Pai, sendo ali o sacrifício perfeito oferecido na cruz do Calvário. Cabe a nós, então, viver uma vida inteira para a glória de Deus, fazer conhecido o nome do Senhor e desfrutar da sua santa presença para sempre, porque o velho tempo se rasgou, Deus não está mais no templo, Ele agora habita em cada um de nós, e nós podemos desfrutar disso todos os dias. O que nos cabe, meus irmãos, diante de tudo isso, é tomar nossa cruz e seguir a Cristo, porque cremos que mesmo naquele último dia, nós ressuscitaremos com Ele, assim como os mortos foram ressuscitados nesse texto. O que nos cabe, meus irmãos, é todos os dias reconhecer
A bondade e a misericórdia de Deus que suportou o peso dos nossos pecados por amor a cada um de nós. Mas a morte não foi o fim. Em seguida, bom, o que acontece em seguida fica para a semana que vem. Gostaria de orar com os irmãos. Eu sou bem emotivo, então peço desculpa aí, porque de vez em quando eu estou chorando, mas... Sim. Uhum. Amém. 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 Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia e amor, que mesmo sendo o Senhor tão pecadores, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportando, Senhor, para o teu reino. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque embora a gente não sejamos capazes de entender na plenitude tamanho amor, porque não sabemos amar assim, mas
Te agradecemos porque o Senhor derramou esse amor em cada um de nós. O Senhor se revelou a cada um de nós. E hoje podemos nos achegar até a Tua presença como pecadores arrependidos que carecem da Tua graça e do Teu amor. São narrativas como essa, Senhor, e também dos outros evangelhos que vão narrar a crucificação, que nos mostram que, embora aquilo que recebemos de Ti tenha vindo de graça, mas isso custou para Ti um alto preço, preço de sangue, de humilhação e de dor. Portanto, Senhor, não faz sentido que nós, como recebedores dessa graça, vivamos de outra maneira se não for para a Tua glória, se não for para a Tua honra, Senhor. Que haja em nós, em cada um de nós, as marcas de Cristo. Como cristãos autênticos, Senhor, que desejam carregar as suas cruzes e Te seguir dia após dia, negando a nós mesmos e buscando fazer a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, que se esvaziou, Senhor, assumindo forma de servo, e nós, Senhor, que tão pequenos somos, que nem temos do que nos esvaziar, e que tantas vezes, Senhor, queremos nos colocar acima dos outros. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a ser semelhantes a Cristo, a nos colocar, Senhor, à disposição para servir e para fazer a Tua vontade. Nos ensine, Senhor, a desfrutar do Teu amor, a desfrutar da Tua presença, Senhor, e a ter no Senhor o prazer das nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso maior prazer. Que a nossa maior fonte de satisfação seja fazer a Tua vontade, Pai. Que a gente possa falar como Cristo, que o nosso alimento é fazer a Tua vontade. Revela-nos, Senhor, a Tua presença cada dia mais. Esse Teu amor, Pai, que é tão poderoso. E a Tua obra da cruz, Senhor, que essa mensagem nunca se afaste de nossos corações. E que o Senhor sempre possa aplicá-la, Pai, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, semana que vem a gente finaliza aí a nossa jornada no livro de Mateus. Pastor. Glória a Deus.